Bom dia a todos vocês. Eu sou a Carolina, responsável pelo marketing dos produtos JTC da Zambon. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. A Zambon está fazendo essa iniciativa de fazer um webinar exclusivo para os farmacêuticos, né? A gente entende o papel de protagonismo que vocês estão tendo nesse momento. Vocês são aí agentes de saúde extremamente importantes, nas quais o momento exige uma flexibilidade, um controle emocional, um trabalho muito mais ativo de vocês, junto às pessoas que vão no PDV todos os dias buscar informações. Então, a gente entende que nesse momento seria muito bacana a gente estar mais próximo a vocês e trazer conteúdos que possam ajudar no dia a dia, no trabalho de vocês, trazendo conhecimento. A gente vai falar um pouquinho de produtos relacionados ao inverno da nossa linha. A gente vai falar sobre esse momento. A gente vai abrir para perguntas. E eu quero apresentar para vocês quem é que está aqui com a gente hoje, quem é que vai fazer essa aula expositiva e esse bate-papo. Então, primeiro, eu apresento a Tatiane. A Tatiane Vicente, ela também é farmacêutica, assim como vocês. A Tatiane, ela é farmacêutica, ela atualmente é coordenadora do atendimento ao consumidor e farmacovigilância e informações médicas da Zambon. A Tati, ela é graduada pela Universidade 9 de Julho, pós-graduada em gestão industrial pela Faculdade Oswaldo Cruz e tem MBA em gestão de projetos pela GV. A Tati tem uma vasta experiência em atendimento ao consumidor e farmacovigilância. Ela já trabalhou em laboratórios como Roche e Janssen. Acho que vocês vão gostar bastante do que a Tati vai trazer para vocês, e nada melhor do que alguém que trabalha na indústria e na frente, na linha de frente, no atendimento ao consumidor, para poder trazer informações relevantes para o dia a dia de vocês. Outra pessoa também escolhida a dedo, quando a gente fala da área médica, a gente trouxe e vai trazer para essa nossa webinar o nosso querido Dr. Hélio Osmo. O Dr. Hélio tem 35 anos de formado, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, tem experiência também com farmacovigilância, já foi professor de farmacovigilância, ele já fez residência em cardiologia, tem pós-graduação em nutrologia pela Universidade de Maastricht da Holanda, e ele tem MBA em Economia de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ele trabalha há 33 anos na indústria farmacêutica em empresas como Sanofi, Roche, Danone, Pfizer e há 9 anos no Zambon. E atualmente ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, que congrega os profissionais da saúde que trabalham na indústria farmacêutica nos últimos anos. Vou deixar agora vocês em boas mãos, esses dois super profissionais. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, que eles ajudem vocês na prática desse trabalho tão bonito, né, que vocês têm. Ao final da aula expositiva, a gente tem um QR Code que a gente vai pedir para vocês entrarem 2 minutinhos. Vocês pegam o celular, cliquem com o celular na telinha de vocês, vai direcionar vocês para uma pagininha com 2, 3 perguntas muito rápidas. Voltando, a gente abre para as perguntas. Ontem a gente teve a nossa primeira aula expositiva, com uma série de questões que foram muito boas, dúvidas, questões e comentários, e os comentários foram, o feedback que a gente teve foi bastante positivo. Então, a gente está aqui muito animado, muito feliz em trazer conteúdo, e vamos começar a nossa segunda aula, nosso segundo webinar exclusivo para farmacêuticos. Uma boa aula, pessoal! Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Tatiane, como a Carol falou, né, mencionou anteriormente, sou coordenadora do atendimento ao consumidor, farmacovigilância e informações médicas da Zambon Brasil. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês, falar um pouco sobre a Zambon e também falar sobre o papel do farmacêutico nesse momento tão importante, né? Antes de começar, só pequenos recados, né? A webinar está programada para durar 45 minutos, então seria 30 minutos de apresentação e 15 para a gente conversar, né? Para vocês mandarem os seus questionamentos. Por favor, todos os microfones estejam no mudo, tá? Só nós como hosts falando.
e dúvidas poderão ser esclarecidas no final da sessão através das perguntas no chat. Então, no final da apresentação, aí a gente vai interagir, vocês mandam as perguntas que eu e o Dr. Hélio vamos responder, ok? Vamos lá. Qual que é a nossa programação? Então, primeiro a gente vai falar do institucional, vamos falar da Zambon pelo mundo, Zambon Brasil, né, das nossas fábricas. Depois a gente vai falar sobre o papel do farmacêutico, né, nesse momento importante, tanto no PDV quanto em outras áreas de atuação. Depois o Dr. Hélio vai falar um pouco sobre o momento atual que a gente está passando, né, dessa pandemia. Depois ele vai falar um pouco sobre a linha respiratória nossa, sobre os nossos produtos, sobre o Sequi, Fluimucil, e depois ele vai falar um pouco sobre o Dividon. Vamos lá. Então, a Zambon, não sei se todo mundo conhece a Zambon, espero que sim, né? A Zambon é uma indústria farmacêutica multinacional italiana, fundada em 1906, lá na Itália. Depois que ela foi fundada, ela começou a se expandir, né, pelo mundo todo, e hoje nós estamos em atividade em 17 países. A Zambon conta com 4 fábricas pelo mundo, então 2 fábricas na Europa, uma na China e uma no Brasil. A Zambon Brasil já está há mais de 60 anos no mercado, né, garantindo a sua credibilidade e segurança de todos os seus produtos. E também a quarta, de todas as afiliadas, né, a quarta colocada, né, em operações. Aí a gente tem algumas imagens, né, então a imagem abaixo é da nossa matriz, lá na Itália, e logo acima é da nossa fábrica, aqui no Brasil, em Barueri. Pode passar, por favor. Obrigada. Falando um pouco da nossa produção industrial, né? Então, como eu falei, nós temos grandes 4 fábricas, né? A nossa primeira fábrica foi inaugurada lá em Itália, em Vicenza, né? Que começou lá. Logo depois teve a inauguração da fábrica em Cadempino, na Suíça. Nos anos 2000, teve a inauguração da nossa fábrica na China, em Haikou. E o ano passado, em 2019, nós tivemos a nossa inauguração da nossa fábrica aqui no Brasil, em Barueri. Aí abaixo a gente traz um mapa, né, pelo mundo, né, onde que nós estamos, né, em questão de fábrica. E ao nosso lado tem todas as nossas marcas Zambon, né, então Monorio, Speedofen, Fluimucil, todos esses são fabricados, né, Vicenza e Cadempina tem a maior quantidade de fabricação dos nossos produtos granulado e comprimido efervescente, então todos esses nossos produtos têm segurança, né, e alto padrão de qualidade europeia. Quais são as principais atividades do farmacêutico no PDV, né? Eu estou muito feliz de estar participando desse webinar como farmacêutica. Eu que trabalho, né, no serviço de atendimento ao consumidor há 10 anos, eu gosto muito dessa área. E, enfim, no atendimento ao consumidor, a gente também presta atenção farmacêutica que vocês prestam aí no PDV, né? Não, acho que nesse momento que a gente está passando, nunca foi tão importante a presença do farmacêutico, né? O que a gente vê muito é que todos os pacientes agora estão com medo de ir em hospitais, não estão indo nos médicos, e qualquer sintoma que apresenta, uma dor de cabeça, uma febre, tem recorrido ao PDV, né? E o farmacêutico tem esse papel super importante nesse momento difícil que a gente está passando. Então, aqui a gente listou as principais atividades, são muitas, mas as principais, né? Que é aviar e dispensar medicamentos de prescrição. Então, muitas vezes, olhar aquela receita, a letra do médico, que às vezes a gente não entende, né? A quantidade a ser dispensada. Então, tudo isso é uma grande responsabilidade do farmacêutico, né? Dispensar com segurança esses medicamentos, auxiliar esses pacientes na indicação de medicamentos isentos de prescrição. Então, muitas vezes, como eu falei, nesse momento atual, muitos pacientes estão procurando querendo medicamentos para diversas terapias, e quem está na linha de frente, quem vê a melhor opção para o paciente nesse momento, é o farmacêutico de venda, então essa responsabilidade é gigante. Fora isso, orientar o paciente sobre o uso correto de medicamentos e promover a atenção farmacêutica, que é uma das principais responsabilidades do farmacêutico, né? Fornecer informações de modo de uso, posologia, interação medicamentosa. Então, muitas vezes a embalagem do produto vem fechada, não tem acesso à bula, tem que recorrer à bula, né? Verificar as interações medicamentosas. Muitos pacientes
que tem histórico médico, então não é qualquer medicamento que pode ser utilizado. Então a gente tem grande responsabilidade em cima disso, né, de dar a melhor opção de tratamento para esse paciente. E o principal, né, que é auxiliar o paciente a fazer a melhor escolha para a saúde dele. Então, sempre ter essa segurança no atendimento, né? Eu estou muito feliz por estar aqui, né, falando isso para vocês. Agora, os próximos slides, quem vai comandar é o Dr. Hélio Osmo. Ele vai falar um pouco sobre os nossos produtos, sobre as terapias que a gente hoje tem, os tratamentos, né? E espero que seja muito proveitoso para vocês essa aula. Sei que nesse momento difícil, ainda mais de manhã, é muito difícil parar uma hora, né, do tempo de vocês para estar assistindo a gente, mas espero que vocês conheçam mais sobre os nossos produtos e que vocês tenham uma boa aula. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Hélio, sou médico, mas toda a minha vida me dediquei muito na medicina farmacêutica. Trabalhei a maioria do tempo na indústria farmacêutica, por estar ligado muito à farmacologia. Como a Carolina falou, eu cheguei a dar aula de farmacologia na faculdade, então a farmacologia sempre foi uma paixão para mim. E dessa maneira, por isso acabei entrando na indústria farmacêutica e seguindo essa carreira. Hoje, então, nós vamos falar de um assunto muito importante. Pode passar o seguinte, por favor? Seguinte. Bom, o coronavírus, ele pegou a gente de surpresa. Eu digo a gente por quê? Porque tanto os médicos como vocês farmacêuticos foram enfrentados e desafiados por uma doença que havia pouco conhecimento sobre ela. Então, imagine a situação dos médicos em terapias intensivas ou nos hospitais, enfrentando doentes em situação grave numa doença em que se conhece pouco. A mesma coisa acontece com vocês. Vocês veem o rosto de clientes na farmácia extremamente assustados, preocupados. As orientações que recebem às vezes são contraditórias. Usa máscara, não usa, fica em casa, não fica em casa, sai. E na verdade, assim, esse desafio aumenta muito a nossa responsabilidade como profissional de saúde, porque a expectativa do paciente é que a gente tome decisões para que ajudem eles a melhorar a sua saúde ou evitar que eles fiquem doentes. Na farmácia, as pessoas aparecem com medo de estarem doentes e muitas vezes são vocês que tomam uma decisão ou fazem uma recomendação de medicamentos. Essas recomendações fazem com que a gente se preocupe muito em estudar muito sobre os medicamentos, seus efeitos colaterais, e a busca de informações, muitas vezes, ela é arriscada, porque às vezes a gente pode se deparar com informações que não são as melhores, não são verdadeiras, ou muitas vezes os pacientes chegam na farmácia e pedem um medicamento e que você sabe que não é o caso que ele necessita, mas ele pressiona, ele quer esse medicamento e vocês muitas vezes cedem e acabam dando esse medicamento. Os médicos também fazem isso. Então, esse momento é um momento muito especial, muito arriscado, então a nossa responsabilidade passa a ser enorme. Eu queria lembrar também a situação de que ocorreu no início da pandemia, que o ministro da Saúde da França, ele recomendou que não se utilizasse ibuprofeno. Na verdade, foi uma grande confusão, porque o estudo que ele se baseou, ele falava sobre anti-inflamatórios de uma maneira geral. Mas como na França o anti-inflamatório mais prescrito é ibuprofeno, eles acabaram falando, olha, anti-inflamatórios são perigosos, então não tome ibuprofeno. E aí o mundo todo achou que ele estava falando que não podia se tomar ibuprofeno. Felizmente, em menos de uma semana, essas informações contraditórias acabaram sendo resolvidas e o esclarecimento, de uma maneira, foi unânime de que o ibuprofeno não causaria problemas na saúde das pessoas. Mas, de qualquer forma,
Isso vazou muito para o público em geral e o público ficou assustado e muitas vezes usuários de ibuprofeno pararam de usar porque, bom, alguém falou, eu não vou arriscar, então eu não vou usar. Mas, enfim, essa é uma situação que, com o tempo, vai acabar sendo resolvida e a conclusão de que o ibuprofeno ele não causa esses efeitos deletérios como havia sido falado inicialmente. Pode passar o próximo, por favor? Bom, a linha OTC da Zambon é uma linha vasta. Ela tem uma tradição muito forte na área respiratória. Vocês conhecem os produtos da Zambon que são referência, como o Fluimucil e o Sequi. Pode passar o seguinte. O Fluimucil, ele é um expectorante. Isso quer dizer o quê? Ele trata a tosse, mas tosse produtiva, aquela tosse que é acompanhada de catarro. Essa tosse, ela é originada de um excesso de produção de muco que acontece nas infecções respiratórias superiores. Essa grande produção de muco é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Mas muitas vezes o risco de se ter um excesso de muco e que não consegue ser expulso é que esse muco pode virar um meio de cultura para bactérias. E de uma infecção simples causada por um vírus, ela pode se tornar uma infecção grave causada por bactéria e levar até a pneumonia, sinusite e otite, outras infecções que não seriam muito desejáveis, uma vez que elas são mais graves e há necessidade de se tomar antibiótico. A função do Fluimucil, então, é ajudar a expulsão desse catarro, e o Sequi, ao contrário do Fluimucil, ele é utilizado para tosse seca. Tosse seca é diferente da tosse produtiva. A tosse seca é aquele pigarro, aquela condição em que as pessoas muitas vezes têm após uma infecção respiratória que é originada simplesmente por uma inflamação das vias aéreas superiores que estimulam o reflexo da tosse. Isso acaba causando um grande desconforto, porque é uma tosse que é de difícil resolução, a pessoa não consegue dormir, a família que está do lado também não consegue dormir. Essa tosse também pode acontecer em fumantes crônicos, ele tem o pigarro que incomoda ele e as outras pessoas que estão próximas, ou então como efeito colateral de medicamentos que causam a liberação de histamina nas vias aéreas superiores, como é o caso dos inibidores da ECA para o tratamento da hipertensão. Então, essas são situações em que o Sequi estaria indicado. O Sequi não é indicado para tratamento de tosse produtiva, porque na tosse produtiva há necessidade de que o reflexo da tosse seja presente para que a expulsão do catarro seja efetiva. Seguinte. Bom, o Fluimucil, então, nós temos ele nas apresentações xarope, nas apresentações comprimidos efervescentes e também na solução granulada, que tem de 600 miligramas para dose única diária, e tem também a possibilidade do xarope de 200 miligramas em 3 tomadas. Ele pode ser usado para crianças acima de 2 anos. Só recordando como é a função, a efetividade do Fluimucil. O Fluimucil, como expectorante, ele tem 2 funções importantes. O muco ele é formado por uma trama de proteínas em que elas são ligadas por pontes de sulfeto. Essas pontes fazem com que o catarro seja espesso. Quanto mais espesso o catarro, mais difícil de ser expulso. E, como eu falei inicialmente, o catarro precisa ser expulso com efetividade para que ele não seja um causador de uma infecção maior causado por uma bactéria, uma vez que ele pode se tornar um meio de cultura. O Fluimucil, ele quebra essas pontes de sulfeto e fazem com que o catarro seja um catarro fluido, de maneira que ele facilita a expulsão do catarro. Uma outra ação indireta do Fluimucil é que ele estimula o batimento ciliar das vias aéreas superiores. Isso mesmo, nós temos cílios
que recobrem a mucosa das vias aéreas superiores, e o batimento ciliar ele é direcionado para que sejam expulsos as secreções do pulmão e das vias aéreas. O Fluimucil ele também estimula esse batimento ciliar, auxiliando a expulsão do muco. Então, essas são duas funções importantes do Fluimucil. Seguinte, mas existe uma função ainda mais importante, que é o estímulo da síntese da glutationa. O que é a glutationa? A glutationa é o nosso grande protetor contra a morte celular. A glutationa, ele interrompe a cascata que induz a morte celular em várias partes do nosso organismo, seja ele no cérebro, no fígado, no pulmão, e aonde essas células elas necessitam da presença da glutationa para proteger as suas mitocôndrias e para elas se manterem saudáveis. A glutationa é formada por 3 peptídeos ou 3 aminoácidos, que são o glutamato, a cisteína e a glicina. Esse tripeptídeo, que é a glutationa, ela necessita da cisteína para que ele seja formado. E o Fluimucil, como vocês conhecem, ele é formado pela a molécula N-acetilcisteína. A cisteína é um componente importante para a formação da glutationa, de maneira que o Fluimucil é um importante antioxidante. O conhecimento da oxidologia, da ciência que estuda os radicais livres de oxigênio, a ação antioxidante, ele é relativamente recente. O Fluimucil existe há mais de 50 anos, mas o conhecimento desse benefício clínico do Fluimucil é mais recente, de maneira que nem todos ainda conhecem eles com detalhe. Mas ele passa a ter um papel muito importante no tratamento de todas as reações inflamatórias do nosso organismo, onde existe uma presença grande de radicais livres. Seguinte, por favor. Bom, a ação antioxidante, como eu falei, ela no sistema respiratório, a liberação de radicais livres acontecem sempre que existe um processo inflamatório muito importante. Na presença de uma infecção, essa reação inflamatória no pulmão, ela é muito exacerbada e, portanto, existe uma liberação de radicais livres muito importante. Ou seja, além do processo de infecção causado por um vírus ou uma bactéria, a liberação de radicais livres, que num determinado momento seria para proteger o nosso organismo, uma vez que eles chamam as células de defesa ou eles ajudam na recuperação dessas células, quando ela existe em excesso, ele desencadeia um círculo vicioso, aumentando a inflamação. E isso daqui acelera a morte celular. A glutationa, como eu falei no início, ela é uma substância importante para que ela module essa inflamação, para que essa inflamação ela esteja numa condição suficiente para que o paciente se recupere. Como o nosso organismo ele exacerba a inflamação, a partir de um determinado momento essa inflamação ela passa a ser deletéria e passa a ser um motivo para que o paciente piore. De maneira que a presença do Fluimucil, quando se toma N-acetilcisteína, ele estimula a presença de glutationa dentro das células e essa glutationa modula essa inflamação de maneira que o paciente possa se recuperar de uma maneira mais adequada. Seguinte. Bom, o Fluimucil, como eu falei, ele tem um duplo mecanismo de ação, que seria essa ação mucolítica e essa ação antioxidante. Ele é indicado para o tratamento das tosses produtivas, ou tosses que têm a presença de catarro, que é muito comum na presença de gripes e resfriados. Então, o Fluimucil, ele é o medicamento de referência, a N-acetilcisteína de referência. Ele tem a apresentação de xarope efervescente e granulado. Esse xarope ele pode ser usado por adultos e crianças.
a dose diária seria de 600 miligramas para os adultos. E um fator importante a ser lembrado é que tanto a formulação efervescente como o xarope não contém açúcar. E isso muitas vezes acontece do paciente ser diabético, seja idoso e ter um controle do consumo de açúcar. E isso é importante saber, uma vez que o Fluimosil, nessas apresentações, pode ser dado para esses pacientes sem a preocupação de correr o risco de haver um aumento da glicemia. Bom, é importante dizer também que o Fluimosil ele é fabricado na Itália, numa indústria farmacêutica de alta tecnologia, onde existe uma preocupação muito grande com a qualidade do produto. Vocês veem que a embalagem do produto é uma embalagem moderna, onde ela impede a entrada de umidade. Todos os medicamentos eles precisam ser protegidos da umidade, principalmente nos países tropicais, onde existe uma umidade aumentada, o calor aumentado, e o Fluimosil ele prevê essa proteção do medicamento para que durante o período da sua validade ele proteja o medicamento e o paciente possa tomar um medicamento de boa qualidade. E isso garante eficácia do produto na sua indicação. Seguinte. Como eu falei, existe a posologia em crianças de 2 a 4 anos, é de 100 miligramas de 2 a 3 vezes ao dia, acima de 4 anos, 100 miligramas de 3 a 4 vezes ao dia, e adultos é 600 miligramas numa dose única, ou 3 doses de 200 miligramas. É importante lembrar que em crianças ele pode ser dado somente acima de 2 anos, ele é indicado também para uma condição grave que se chama fibrose cística. Em fibrose cística, a posologia é maior, 200 miligramas 3 vezes ao dia em crianças, em adulto, 200 a 400 miligramas 3 vezes ao dia. E também existe a formulação injetável ou a oral para tratamento de intoxicação por paracetamol, também é uma outra indicação que é pouco conhecida nas farmácias, mas é bastante utilizada nos hospitais. Pacientes que, por algum motivo, tomaram muito paracetamol e se intoxicaram, essa é uma condição grave em que o paciente precisa tomar o Fluimosil de forma endovenosa e depois, na sequência, continuar tomando por via oral. Seguinte. Isso. E tem também o Fluimosil solução nasal, solução gotas nasais. Em que situação? Os resfriados comuns, eles são acompanhados de uma grande produção de muco na região dos seios nasais, da orofaringe, e a quantidade excessiva de muco, como eu falei inicialmente, pode ser um meio de cultura para a presença de bactérias. Esse muco, ele deve ser combatido pode ser combatido por via oral. O Fluimosil ele pode chegar a esse muco através da corrente sanguínea, ou então ele pode ser dado por uma ação direta, ou seja, gotas diretamente aplicadas sobre o muco que fazem com que a pessoa possa respirar melhor e expulsar melhor esse muco com mais facilidade. A vantagem do Fluimosil nasal é que ele não contém um vasoconstritor, portanto, ele não causa dependência. O vasoconstritor, ele também é perigoso para pessoas que têm hipertensão, ou seja, pessoas que têm hipertensão não podem usar gotas nasais com vasoconstritor, e ele também não tem corticoide, de maneira que o corticoide, em muitas situações, ele pode ser perigoso porque ele diminui o batimento ciliar e diminui também a proteção contra infecções. Então, o objetivo do Fluimosil nasal é evitar que o paciente, num resfriado comum, se transforme numa sinusite por causa da grande presença de muco. Então, por isso, ele é muito utilizado e com grande utilidade. Ele é usado em 2 a 3 jatos em cada narina, em crianças 1 a 2 jatos de 2 a 3 vezes ao dia. Seguinte. Slide seguinte.
E tem também o fluimucil injetável. Como eu falei para vocês, o fluimucil injetável ele pode ser usado como antídoto no tratamento da intoxicação por paracetamol em crianças e adultos, mas também existe uma grande utilização do fluimucil em pessoas que necessitam fazer inalação. Ele pode ser despejado no frasco de inalação e junto com soro fisiológico e fazer inalação com o objetivo de melhorar a fluidez do muco e ajudar na expectoração. É bastante utilizado em pronto-socorro e ele pode ser utilizado em casa para quem usa esses aparelhos de inalatórios. Seguinte, por favor. E vamos falar também um pouquinho sobre o sequi. O sequi, então, como eu disse inicialmente, ele é utilizado para o tratamento de tosse seca. Seguinte, a tosse seca, por que ela acontece? Existe no nosso cérebro o controle do reflexo da tosse. O reflexo da tosse é um mecanismo complexo que envolve os receptores que tem nos brônquios, nas costelas e também no diafragma. O diafragma é o músculo que separa a região torácica da região abdominal. Quando existe o estímulo da tosse, quando o nosso cérebro reconhece a necessidade de que a gente utilize a tosse como um meio de defesa, todos vocês já tossiram e sabem, muitas vezes a tosse ela não é feita de forma voluntária, ela acontece de forma involuntária como um mecanismo de defesa, e isso acontece por um controle de um mecanismo reflexo. Esse mecanismo reflexo, ele às vezes ele é exacerbado, ele acontece de forma exacerbada e, como eu expliquei no início, a tosse seca ela pode ser prejudicial em algumas situações onde não há essa necessidade de se desencadear o estímulo da tosse. O sequi ele age no centro do controle da tosse, no cérebro, e ele faz com que esse reflexo seja diminuído em situações em que há essa necessidade. Tá? É o seguinte, por favor, slide seguinte. Bom, o sequi existe em duas formulações, tanto no xarope como em gotas. O xarope é usado tanto para crianças como adulto, e as gotas elas são usadas em crianças. A posologia do sequi, ele é seguinte, por favor. Em adultos, eles são usados 10 ml de xarope ou 20 gotas 3 vezes ao dia. E em crianças, ele é utilizado em 1 a 2 gotas por quilo por dia. É dividido em 3 tomadas, sendo as 2 tomadas durante o período diurno menores, de 1 gota nessas dosagens menores por quilo, e a dose noturna ela é duplicada, ou seja, são 2 gotas por quilo na dose noturna para que a pessoa possa dormir, porque o reflexo da tosse é maior durante o sono. Seguinte, por favor, slide seguinte. E, finalmente, a gente queria lembrar da presença de um relançamento recente da Zambon, que é o Dividol, é o hidroxibenzoato de Viminol, é um analgésico de ação central. Pode passar o seguinte, por favor. Embora ele seja um analgésico de ação central, ele é diferente dos opioides que normalmente são utilizados para o tratamento de dores severas. A ação dele é uma ação que não acontece no cérebro, ela acontece na medula espinhal. Ela interrompe a transmissão do reconhecimento da dor, que acontece na periferia, no cérebro, num lugar específico que se chama lâmina 5 do corno posterior da medula. Essa é uma região onde existe a transmissão da dor, que se inicia na periferia, ou seja, tanto nos órgãos como nos membros, nos músculos, e ela é interrompida na medula espinhal. Ela tem uma potência analgésica equivalente ou superior a alguns opioides, como a codeína, e ele tem algumas vantagens de não causar alguns efeitos colaterais presentes nos opioides,
que preocupam a todos os profissionais de saúde. Esses efeitos colaterais são depressão respiratória, depressão das vias urinárias, tonturas, vômitos, que são comuns no uso de opioides como morfina, codeína e esses outros opioides. Por esse motivo, ele não tem uma receita, ele não é utilizado com receita controlada, ele é prescrito num receituário comum. Seguinte. Hoje em dia se conhece muito a respeito da dor, não é mais aceito essa rotina de se utilizar analgésicos se necessário ou conforme a dor é necessária. Hoje em dia, os profissionais de saúde estudaram profundamente todos os mecanismos da dor e classificam a dor em diferentes condições, seja ela aguda, crônica, seja ela moderada, severa ou de leve intensidade. E o Dividol ele é indicado em situações de dor moderada, severa ou intensa e principalmente nas dores crônicas, sejam elas de dor oncológica, odontológica, pós-operatória, ou todas as situações em que o paciente tem dor crônica, dores musculares, dores osteoarticulares, eventualmente dores crônicas, cefaleia, ou dores de difícil resolução, mas de característica crônica, ou seja, não são as dores que aparecem de forma aguda, ou seria melhor utilizado em dores crônicas de moderada a intensa. Seguinte, por favor. Então, como eu falei, a intensidade da dor aí, no caso, deve ser perguntada à pessoa e a gente entende se a dor é aguda ou a dor é crônica e deve-se utilizar as doses mais baixas inicialmente, como uma cápsula de 70 miligramas, mas também tem a vantagem de que você pode tomar até 8 cápsulas ao dia no intervalo de 4 horas, ou seja, 2 cápsulas a cada 4 horas, ou uma cápsula a cada 4 horas, ou uma cápsula a cada 12 horas, e isso depende da intensidade da dor. E se aumentar gradativamente se houver necessidade, ou evitar que seja dado numa intervalo inferior a 4 horas. Então, tem, como eu falei, grandes vantagens que não tem os efeitos colaterais dos opioides comuns, como constipação, lesão renal ou aqueles outros problemas de depressão respiratória, depressão urinária e vômito ou tontura. Pode ser, eventualmente pode acontecer do Dividol dar um pouco de tontura nos pacientes mais idosos, por isso se recomenda em idosos a posologia mais baixa. Seguinte, por favor. E o Dividol ele se apresenta hoje em duas apresentações diferentes, caixa com 12 cápsulas e caixa com 36 cápsulas, havendo essa possibilidade do paciente comprar ou a de 12 ou a de 36, são comprimidos de 70 miligramas. Seguinte. E aqui, esse QR Code que a gente gostaria que vocês utilizassem é para responder uma pesquisa que a Zambon está fazendo, para que vocês respondam a uma pesquisa sobre se vocês gostaram ou não dessa apresentação, se vocês gostam ou não dos produtos da Zambon, e, em umas próximas apresentações, quais seriam os seus desejos de conhecer mais sobre os nossos produtos ou, eventualmente, sobre alguma situação, alguma doença que a gente tenha a oportunidade de estar trocando informações. Então, esse QR Code que vocês têm na tela é para vocês responderem essa pesquisa. Para a gente é muito importante saber se vocês gostaram ou não dessa apresentação e quais são os seus desejos de apresentações futuras. Então, é isso que a gente tinha para dizer. Agora a gente abre para questões, para perguntas, e tem a Tatiane que vai me ajudar a responder, ela como farmacêutica, e eu também naquilo que eu puder ajudar.
Obrigado pela atenção, bom dia. Vamos responder as perguntas agora. Pessoal, podem mandar as perguntas, os questionamentos que vocês tiverem pelo chat que a gente vai responder. Todo mundo, se quiser, coloca então a câmera do celular e pelo QR Code consegue responder então o questionamento, tá bom? E as perguntas vocês podem fazer pelo botãozinho do chat que tem aqui na barra de baixo da tela. Pessoal, muitas perguntas. A gente não está conseguindo... Tem de uma, tantas Hélio. perguntas que vocês estão fazendo. Ah, sim. Sobre o uso de Fluimucil para pessoas que usam vasodilatador, só o gotas que não pode ser utilizado? Fluimucil a gente não tem... Não, na verdade não é vasodilatador, é vasoconstritor, né? Porque algumas gotas nasais, elas vêm com a combinação de vasoconstritor. Qual é o objetivo de ter vasoconstritor em gotas nasais? É porque na orofaringe, nas vias aéreas superiores, a constipação nasal, que se chama, é causada por uma vasodilatação, como um mecanismo de defesa para que se haja uma grande produção de muco e que se facilite a chegada das células de defesa. Então, para um conforto do paciente, é utilizado um vasoconstritor para que se ajude a diminuir essa vasodilatação que existe nas pessoas nesse momento. O problema de ter vasoconstritor em algumas gotas nasais é que esse vasoconstritor ele causa dependência. E a vantagem do Fluimucil nasal é que ele não possui esse vasoconstritor. Ele só atua na dissolução do muco. Tá? Tá, vamos lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, existe propaganda farmacêutica do Dividol para ortopedista? Sim, ortopedistas recebem essa propaganda, os nossos representantes visitam ortopedista. O Dividol ele é bem utilizado em situações onde existe uma dor crônica de intensidade moderada a intensa, como dor na coluna, principalmente pessoas que têm neuralgia ou algum tipo de dor crônica em que os ortopedistas tratam, principalmente dor na coluna, cervical, dor na coluna lombar, ou às vezes dores nas juntas como osteoartrite, essa dor crônica, e o Dividol pode ser utilizado, e os nossos propagandistas fazem a visitação para o ortopedista. Tá, vamos lá. Mas, bom dia, no caso de sinusites crônicas, o Fluimucil nasal pode ser usado de forma crônica? Sim, o Fluimucil nasal pode ser utilizado com segurança, porque ele é simplesmente um solvente de muco, tá? Então não há nenhum problema em se utilizar de maneira contínua o Fluimucil nasal em pacientes com sinusite. Próxima. Considerando as várias apresentações de acetilcisteína no mercado, o que diferencia o Fluimucil dos outros? Bom, o Fluimucil ele é uma droga bastante segura, tá? Como eu falei no início, ele está há mais de 50 anos no mercado. Ele tem essa vantagem de ter esse duplo mecanismo de ação, a ação mucolítica e a ação antioxidante. Outros antitussígenos não têm duplo mecanismo de ação. E então, e o Fluimucil ele tem, se vocês procurarem no PubMed ou essas locais de pesquisa, ele tem mais de 20.000 publicações, é o medicamento da área respiratória que mais publicações existe. Então, a grande vantagem do Fluimucil é o grande conhecimento que a ciência tem sobre os seus efeitos benéficos. Tá, tem mais uma pergunta se Dividol pode ser utilizado para fibromialgia também. Sim, o Dividol pode ser utilizado para fibromialgia. Essa é uma situação bastante comum. A fibromialgia é acompanhada de dor crônica, às vezes, em alguns momentos, ela é mais intensa, e o Dividol ele pode ser utilizado de forma crônica
com segurança, ao contrário de vários opioides. A próxima, eu gostaria de saber por quanto tempo deve usar o Fluimucil. O Fluimucil ele pode ser usado de forma contínua, tá? Ele é um produto extremamente seguro. Os pneumologistas eles gostam do Fluimucil porque pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, em que ele tem que ser utilizado de forma contínua, ele contribui para que o paciente não tenha novas exacerbações da infecção, que leva à pneumonia. Muitas vezes o paciente precisa ser internado em terapia intensiva, e o Fluimucil tem dados que comprovam que pacientes que usam de forma crônica o Fluimucil, ele tem o benefício de reduzir o risco de exacerbações em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. E em pacientes com fibrose cística, que é uma outra condição grave, o Fluimucil é usado em altas doses de forma contínua, com relatos de bastante segurança. Uma pessoa respondeu porque a maioria dos ortopedistas prescrevem tramadol, que tem vários efeitos colaterais. Muito bom saber do Dividol, legal. Próxima pergunta. Sim. Era pergunta isso ou é comentário? Não, ela só comentou sobre o Dividol, ok. né? Você fazia propaganda do Dividol. Entendi. Próxima pergunta. Dentre todos os OTCs que foram citados, gostaria de saber se há alguma interação relevante para pacientes que fazem uso de hipoglicemiantes orais. Não há interação entre o uso de medicamentos para diabetes com o Fluimucil ou com o Sequi. Eles podem ser utilizados concomitantemente. Mais uma pergunta, Hélio. Se puderem comentar brevemente sobre o Monuril, seria interessante. Bom, o Monuril ele não é um produto OTC, ele é um antibiótico, ele é prescrito com receituário da mesma forma que os outros antibióticos. O Monuril é um produto bastante eficaz para o tratamento da infecção urinária do superior, inferior, do trato urinário inferior, que é a cistite. É muito comum, principalmente em mulheres mais jovens. Ele está relacionado com atividade sexual e que é muito comum nas mulheres aparecerem com um problema de infecção urinária. A infecção urinária é bastante desagradável, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada porque a dor é muito intensa. E o Monuril em dose única, a grande vantagem dele é que com um antibiótico com uma única dose ele consegue tratar uma infecção urinária. Tá? Então, ele realmente necessita de uma prescrição e ele não é um produto OTC. A próxima é: a prescrição do Fluimucil tem aumentado devido ao Covid-19. Há algum problema o uso por mais de 16 dias, no caso dos 600 miligramas? Não, como eu disse anteriormente, o Fluimucil pode ser usado de forma contínua. Muitas vezes, o Fluimucil é utilizado até como preventivo, né? Eu, por exemplo, tomo 1.200 miligramas de Fluimucil por dia, porque eu acredito muito no Fluimucil e eu tomo exatamente porque se eu ficar doente eu já vou estar mais protegido. Mas não é essa, isso daqui é uma indicação off-label, que a dose do Fluimucil é 600 miligramas por dia e ele pode ser utilizado durante esse período até como forma de prevenir e de melhorar a recuperação dos pacientes que tenham infecções virais respiratórias. Tem mais um comentário da Andréia. Verifiquei agora e na embalagem não consta essa informação de não contém açúcar. Isso gera muitas dúvidas no PDV, na linha Fluimucil. De não ter na embalagem que não contém açúcar. Não. Essa daqui é uma característica da apresentação do comprimido efervescente do xarope e não tem, realmente não tem essa informação na embalagem, mas a gente vai sugerir para que o pessoal do marketing aí, se puder colocar isso, é uma informação realmente que poderia ir na embalagem. Então, uma última pergunta, Hélio. O Dividol tem ação anti-inflamatória ou só analgésica? Como influência na... Desculpa. Tem mais uma pergunta, o finalzinho. Como influência na contração muscular para pacientes que praticam musculação? Como influencia, né, na contração muscular para pacientes que praticam musculação?
Não, o Dividol, ele é um analgésico puro, ele não tem uma ação anti-inflamatória. A dor muscular, em praticantes de esporte, é uma inflamação do músculo, tá? Ele tem que ser, nesse caso, teria que ser tratado com um anti-inflamatório não hormonal, e no caso, a gente teria o Spidufen, tá? Que ele é muito utilizado nessa indicação, né? Dores musculares pós-exercício físico, tá? Tá. Essa não é a indicação do Dividol. Próxima. Bom dia a todos. Voltando à patologia de fibromialgia, o Dividol tem alguma interação medicamentosa? Pode ser utilizado junto aos medicamentos que os pacientes já fazem uso? Sobre a interação Não, medicamentosa do Dividol. não, o Dividol ele pode ser utilizado com pregabalina, com esses medicamentos utilizados em fibromialgia, em situações onde a dor ela é mais intensa. Ele pode sim ser utilizado em combinação com outros medicamentos que tratam a fibromialgia. Tá, e a próxima, existe alguma indicação off-label de Fluimucil em protetor renal? Olha, existe muita literatura nesse sentido. Ele é utilizado realmente por nefrologistas em pacientes com aumento da creatinina, com o objetivo de proteger o rim por mais tempo, já que essa é uma condição grave, né, do paciente que desenvolve insuficiência renal, e é utilizado muito em hospitais onde são feitos exames com contraste radiológico. É muito comum que se use a apresentação injetável antes do paciente tomar o contraste, para que o rim seja protegido do efeito deletério do contraste. Mas isso são indicações que não são aprovadas em bula, de maneira que somente os médicos que conhecem isso através da literatura, mas é muito comum a sua utilização. E a última pergunta é, se o Fluimucil tem interação com álcool? Não tem interação. Mas vocês, que A gente tipo não de recomenda. álcool ingerir? O álcool etílico, né? Que as pessoas devem estar Eu acho falando, que né? esse álcool. Não há interação nenhuma com álcool. Não há. Tá. Vitamina C pura ou com zinco ajuda de alguma forma na potencialização do Fluimucil? Não potencializam. Não são ações independentes, tá? O efeito antioxidante da vitamina C é diferente da ação antioxidante do Fluimucil e do zinco também. São mecanismos estimula a produção da glutamina em absolutamente todas as nossas células. A glutationa, ela fica no interior das mitocôndrias e ela necessita, para sua existência, a presença da cisteína, que é fornecida pelo Fluimucil. O sequi pode ser utilizado por quanto tempo? O sequi deve ser utilizado enquanto o paciente tem a tosse, né? Apresenta a tosse, né? No caso de crianças, principalmente, quando elas melhoram desse período pós-infecção, onde tem essa tosse seca, uma vez que ela melhorou, isso tem que interromper. Pacientes que têm muito pigarro ou que têm alergia a inibidores da ECA, ele pode ser utilizado de forma contínua, uma vez que o produto é seguro, não há problema nenhum no seu uso contínuo. Fluimucil pode ajudar na perda de peso? Não há nenhuma ação nesse sentido, né? Então não há nenhum efeito, nenhuma relação em relação à perda de peso. Bom, acho que a gente finaliza então, Eli, acabou as perguntas. Eu agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, foi muito bom, né? Espero ter ajudado vocês e fiquem bem, né? E mandem suas sugestões para nós. Muito obrigada. Eu agradeço também a presença de vocês e vamos aguardar a próxima oportunidade para a gente se encontrar novamente. Obrigado, bom dia a Obrigada, todos. pessoal. Bom dia, bom trabalho. Até mais.